Boa tarde, bem-vindo ao especial Covid-19 na RTP Açores. Não há novos casos de infecção pelo novo coronavírus na região. Nas últimas 24 horas foram efetuadas 471 análises nos 2 laboratórios de referência. Assim sendo, o número total de casos mantém-se nos 131, verificaram-se 15 recuperações e 7 óbitos, o que significa que há neste momento 109 casos ativos. É tempo de fazer o ponto de situação nos Açores. No Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo, está a Marta Silva. Boa tarde, Marta. Vamos a mais uma conferência de imprensa da Autoridade de Saúde. Boa tarde, João. Este é de facto um dia em que não há registro de nenhum caso positivo de Covid-19 nos Açores, o que vem de alguma forma a aplanar a curva epidemiológica do vírus na região. De referir que foram realizadas 471 análises que deram resultado negativo, de um total de quase de 700 amostras biológicas que foram recolhidas nas últimas 24 horas. Também de referir que ontem o delegado de saúde do Nordeste referia que, após o rastreio realizado no lar do Nordeste, a funcionários e a residentes do lar, era expectável que hoje surgissem mais casos positivos, o que não veio efetivamente a acontecer. Mas é preciso ter em conta que há ainda resultados por apurar nas próximas horas, deste total de quase 700 amostras biológicas recolhidas. Por outro lado, em aberto, continua a origem do foco de contágio no estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo, de onde foram retirados reclusos que foram libertados na sequência da lei do perdão de penas no âmbito da pandemia e no âmbito do estado de emergência. Estes reclusos foram transferidos para São Miguel e o que está a ser feito é, no fundo, seguir todo o trajeto para tentar perceber quais são os contatos próximos destes reclusos. É um trabalho difícil, uma vez que há vários pontos de contato próximo, desde o estabelecimento prisional de Angra, passando pela forma como eles foram transportados de avião e até à unidade hoteleira onde estavam a cumprir quarentena. Estes reclusos foram transportados na mesma altura com outros 6 reclusos para a área de residência para São Miguel, de um total de 23 reclusos que foram libertados na cadeia de Angra. 13 deles encontram-se na Ilha Terceira, onde é a área de residência destes reclusos. Outros 2 foram transferidos para a Ilha do Pico, também a ilha de residência destes reclusos. Ora, é esta situação que há necessidade de apurar nas próximas horas, já que pode estar aqui, de facto, a origem de outro foco de contágio, que não se sabe ainda se será na Ilha Terceira, será na Ilha de São Miguel, e é então este cenário que será necessário apurar nas próximas horas e que a Autoridade Regional de Saúde naturalmente irá dar nota de novos dados e medidas em relação a esta situação. Já ontem, Tiago Lopes, o responsável pela Autoridade Regional de Saúde, dizia que iria ser feito um rastreio a funcionários, a guardas prisionais e aos reclusos do estabelecimento prisional de Angra. Dizia também que seriam feitos testes na unidade hoteleira em Ponta Delgada, onde estavam estes reclusos em quarentena, e também a todos os contatos próximos na própria viagem entre a Terceira e São Miguel, quer por via do voo realizado pela SATA, quer também ao nível do transporte terrestre efetuado na Ilha de São Miguel e junto até do próprio motorista. Portanto, os testes seriam alargados a todos os contatos próximos que tivessem ocorrido com estas situações dos 2 reclusos que foram, em termos de resultados, dados como positivos. A esta altura já se encontra na sala de conferências Tiago Lopes para atualizar toda a informação relativa à situação epidemiológica nos Açores. Boa tarde. Fazemos então um novo ponto de situação. Relativamente a ontem, tínhamos 684 casos na região. Desses 684, tivemos 59 negativos, 9 provenientes da Ilha de Santa Maria, 45 de São Miguel e 5 de São Jorge. Desses 684, temos 625 a aguardar colheita e resultado. 10 da Ilha de Santa Maria, 364 da Ilha de São Miguel, 142 da Terceira, 35 da Graciosa, 3 de São Jorge, 44 do Pico, 25 do Faial,
1 das Flores e 1 do Corvo. Até às 0 horas de hoje tivemos 623 novos casos. Desses 623, 341 tiveram resultado negativo, todos da Ilha de São Miguel. 282 aguardam, 61 da Ilha de Santa Maria, 156 de São Miguel, 29 da Terceira, 12 da Graciosa, 2 de São Jorge, 9 do Pico, 9 do Faial, 3 das Flores e 1 do Corvo. Em termos de vigilâncias ativas, tínhamos ontem 2.241 e temos atualmente 2.178, sendo elas provenientes 661 da linha de saúde Açores e 1.517 das delegações de saúde. 2 da Ilha do Corvo, 196 da Ilha do Faial, 29 das Flores, 72 da Graciosa, 60 do Pico, 67 de São Jorge, 897 da Ilha de São Miguel, 26 de Santa Maria e 168 da Terceira. Relativamente aos casos positivos e ao número de internamentos, mantemos toda a situação que ontem também foi reportada e, portanto, não irei estar a repetir aquilo que ontem foi transmitido. E desde o início do surto, nós temos atualmente 4.729 casos na região. Desses 4.729 casos, 3.691 tiveram resultado negativo. 907 aguardam ainda por colheita e análise laboratorial, que são os 282 que eu referi há pouco, até à meia-noite de hoje, a juntar aos 625 de ontem à tarde. Desses 4.729, 109 tiveram resultado positivo e estão ativos, 15 foram dados como recuperados e tivemos a lamentar 7 óbitos. Em termos dos profissionais de saúde na região, já foram testados até ao momento 1.460 profissionais de saúde, 9 da Ilha do Faial, 56 da Graciosa, 23 do Pico, 1.342 da Ilha de São Miguel, 1 de Santa Maria, 29 da Ilha Terceira, sendo que destes 1.460, 73 aguardam por resultado laboratorial, 1.366 tiveram resultado negativo e mantemos os 19 positivos e os 2 casos recuperados. Deixarei agora aqui um espaço para vocês poderem colocar questões. Sr. Diretor, ontem referiu que em relação aos ex-reclusos que deram positivo e saíram da cadeia de Angra, não foram feitos testes à saída por falta de tempo. Pergunto-lhe se a Autoridade de Saúde Regional não teria poder para fazer esperar esses reclusos até ser feito o teste. Não foi por falta de tempo. Eu ontem, eventualmente, não fui claro o suficiente. Nós contactámos os estabelecimentos prisionais, nomeadamente a Sra. Secretária Regional da Saúde, no sentido de pedir a colaboração dos mesmos para que os reclusos não fossem libertados antes da realização de testes de diagnóstico para despiste de infecção pelo novo coronavírus. Da parte da Direção-Geral também da Reinserção e dos Serviços Prisionais, não houve, digamos assim, também essa receptividade para o efeito. Aquilo que foi comunicado foi de que nós iríamos ter na comunidade pessoas libertadas desses estabelecimentos prisionais, umas por via do cumprimento da sua pena, outras por via do perdão que entretanto lhes foi dado, e nesse sentido aquilo que nós fizemos foi, a partir do momento em que foram colocados em liberdade fora do estabelecimento prisional, foi, como eu disse ontem, contactar com as delegações de saúde, e a colaboração que foi manifestada por parte de ambos os estabelecimentos prisionais e da Direção-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais, relativamente a este assunto, foi de nos fornecer esses contactos e a informação daqueles que iriam ser libertados para que pudéssemos depois, a posteriori, ao contrário daquilo que nós solicitámos, que foi precisamente como eu disse, que previamente à sua libertação se pudesse fazer o teste diagnóstico, mas perante essa impossibilidade e essa não colaboração, fizemos-lo a posteriori, como temos vindo a fazer, e sendo que detectámos esses 2 casos positivos aqui na região, e sendo que após a detecção desses 2 casos positivos, aí sim já houve uma maior receptividade por parte da Direção-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais, no sentido de que todos aqueles que doravante tivessem perdão ou tivessem cumprido a sua pena, que pudéssemos então aí sim fazer os testes de diagnóstico para despiste de infecção pelo novo coronavírus. Portanto, da nossa parte fizemos efetivamente aquilo que
que estava ao nosso alcance, atendendo que os estabelecimentos prisionais não são tutelados por nenhum organismo daqui da região. Tentámos interceder junto de quem direito para que houvesse essa colaboração. Não existindo, fizemos então os testes de despiste a posteriori e temos estado a acompanhar a situação agora destes cidadãos, uma vez que já não são reclusos, sendo que no caso destes 2 casos positivos, conforme ontem transmiti, fizemos o devido acompanhamento, uma vez que não eram residentes aqui na Ilha Terceira e estavam aprisionados aqui no estabelecimento prisional da Ilha Terceira, o seu acompanhamento devidamente monitorizado até a Ilha de São Miguel, onde depois também foram conduzidos à unidade hoteleira e onde aí sim depois fizemos a recolha da amostra biológica e o respectivo processamento laboratorial. De qualquer das formas, dar nota que relativamente também ao estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo, conforme também ontem transmiti, o delegado de saúde já procedeu ao levantamento de todos os contactos, quer das aulas onde estes 2 casos positivos se encontravam confinados, quer também de todos os guardas prisionais e todos os funcionários do estabelecimento prisional. Nesse sentido, já hoje, no período da tarde, a Unidade de Saúde Ilha Terceira, através das suas equipas de saúde, irão fazer a recolha da amostra biológica no centro de colheitas para que iniciemos este processo de análise de todos aqueles que estão no estabelecimento prisional. Hoje, durante a parte da tarde, guardas prisionais e alguns dos funcionários do estabelecimento prisional, que têm a possibilidade de vir ao exterior e ir ao centro de colheitas e fazer, de modo que se proceda à recolha da amostra biológica, e depois então, amanhã, já no interior do estabelecimento prisional, as equipas da Unidade de Saúde Terceira irão fazer também a recolha das amostras biológicas aos reclusos, para depois também termos o resultado laboratorial. As amostras biológicas a estes ex-reclusos, agora cidadãos, como referiu, foram feitas em São Miguel. Sim, quando chegaram, entanto, a São Miguel, fizemos a recolha, atendendo que eram pessoas que não tinham residência aqui na Ilha Terceira, e aquilo que nós fizemos foi providenciar o transporte o mais depressa possível também para eles poderem regressar à Ilha Terceira e não ficarem indigentes após a sua libertação por parte do estabelecimento prisional. Foram conduzidos à unidade hoteleira, onde foram também conduzidos a cada um dos quartos, e depois então aí sim, através da Unidade de Saúde de São Miguel, fez a colheita da amostra biológica e a análise laboratorial. Se não o tivéssemos feito, a partir do momento em que ser um estabelecimento prisional eram cidadãos livres e, portanto, poderiam ter dispersado pela comunidade e de mais difícil detecção. E neste sentido fizemos este acompanhamento e esta monitorização e a respectiva colheita e a análise dessa colheita. A RTP Açores teve conhecimento que estes 2 ex-reclusos chegaram dia 15 à unidade hoteleira em Ponta Delgada e no dia 16 circularam livremente até Rabo de Peixe para visitar as suas famílias. No regresso à unidade hoteleira foram trazidos por uma viatura da PSP sem cumprir o protocolo de segurança, que é previsto para a Covid-19. Pergunto-lhe quem é que deu indicação e autorização para este trajeto destes 2 reclusos irem à área de residência? É uma situação que foi acompanhada por parte da Delegação de Saúde, tanto a Delegação de Saúde de Ponta Delgada como a Delegação de Saúde da Ribeira Grande, e que foi rapidamente também detectada e em articulação também com a Polícia de Segurança Pública, que em alguma falha de comunicação que terá existido com as delegações de saúde, não se terá percebido de que estes 2 casos teriam que ser transportados em viatura que a própria Polícia de Segurança Pública designou para o efeito, e nesse sentido aquilo que foi feito, ainda hoje de manhã também falei com os responsáveis da Polícia de Segurança Pública, foi identificar, neste caso, os agentes da autoridade que acompanharam os reclusos até à unidade hoteleira, para que agora também façam o teste de despiste de infecção pelo novo coronavírus, e a própria viatura depois também seja submetida agora também a todos os processos de limpeza e desinfecção para acautelar qualquer tipo de contágio ou de passagem, digamos, do vírus também dentro da viatura. Foi uma situação que foi detectada, como eu disse, por parte de ambas as delegações de saúde. Com certeza deve ter existido algum erro de comunicação entre as delegações e a Polícia de Segurança Pública, que levou a esta situação, mas que já está a ser acompanhada e irá ser devidamente também acautelada no futuro.
Os resultados negativos de hoje já trazem alguns resultados relativamente ao estabelecimento prisional de Angra e também, por outro lado, relativamente ao lar do Nordeste. E se esgotam o rastreio feito no Nordeste? Digo isto porque ontem o delegado de saúde do Nordeste dizia que era de esperar hoje mais casos positivos. Nós, relativamente ao lar do Nordeste, ainda vamos testar mais alguns utentes e alguns dos funcionários. Não é um processo que ainda esteja concluído, até porque, conforme já tenho transmitido, estamos a testar com uma frequência menor do que aquela que eventualmente poderia ser preconizada, que era 14 em 14 dias. Estamos a fazer num espaço de tempo mais curto. Iremos também ainda continuar a testar alguns dos casos que nós detectámos anteriormente para assegurar que efetivamente não houve nenhum deles que positivou. Portanto, nesse sentido, hoje já tivemos alguns resultados, quer relacionados com o lar do Nordeste, quer relacionados, por exemplo, com a unidade de saúde Ilha Graciosa e com o caso positivo que foi identificado na Ilha Graciosa, quer também com o chamado caso também do sem-abrigo e outros positivos que nós identificamos. Qualquer um deles ainda não está concluído, faltam poucas dezenas de resultados para cada um deles, mas pelo menos até o momento tudo aponta que não tínhamos mais resultados positivos relacionados com esses casos, o que vai ao encontro daquilo que eu já transmiti também anteriormente, de que poderá não ter existido, poderá não ter dado origem a novas cadeias de transmissão, mas vamos aguardar pelos resultados finais para podermos, com maior segurança, e é com alguma expectativa que o aguardamos, para que possamos dizer que a situação, neste caso, sobretudo na Ilha de São Miguel e na Ilha Graciosa, onde tivemos o resultado positivo mais recente, não houve desencadeamento de novas cadeias de transmissão e podemos, de certa forma, dizer que a situação estará mais controlada e mais confinada. Ontem não refere a libertação dos reclusos, 67 ao todo na região? Se tem conhecimento se já foram todos libertados? Todos os testados ainda não foram, porque relativamente aos reclusos, como vocês devem, espero compreender, ainda hoje de manhã tivemos uma reunião também nesse sentido, com as diversas forças de segurança e agentes da autoridade da região, entre outros, e este foi um dos assuntos que foi debatido. Alguns dos reclusos que chegaram à região vieram de território continental, dos estabelecimentos prisionais que também, ao abrigo do que foi decretado, tiveram alguns dos seus reclusos a quem foi dado esse perdão, outros que também cumpriram a sua pena e regressaram à região, e houve aqui efetivamente uma falha de comunicação também do continente para com a região, naquilo que diz respeito a esses reclusos que cá chegaram por via dessas duas situações que eu referi. Nesse sentido, temos vindo a otimizar essa comunicação para que esses casos sejam identificados e sejam também testados. Todos aqueles que vieram do continente para cá, não em transporte de força aérea, contrariamente também àquilo que foi durante algum tempo transmitido, vieram em voo comercial, e estamos a identificar todas essas situações para que eles sejam testados, e na eventualidade de haver algum caso positivo, que à partida tudo indicará que não exista, façamos depois também novamente todo o processo de identificação de todos os passageiros que vieram a bordo dessas aeronaves e façamos novamente testes a todos eles. Mas é uma situação que gerou efetivamente aqui na região alguma, digamos que, inconformidade dentro daquilo que é a articulação entre todos os intervenientes neste processo, e que estamos aqui, de certa forma, dentro daquilo que é o Estatuto Político-Administrativo próprio da região, e sendo, como eu disse há pouco, que não tutelamos a parte dos estabelecimentos prisionais, nem também aquilo que é feito no continente e que depois poderá chegar aqui à região, estamos, de certa forma, a otimizar todos estes processos e a identificar todos estes casos para que possamos fazer os testes e eliminar qualquer tipo de possibilidade ou probabilidade de termos aqui na região casos positivos que não tenham sido até à data ainda identificados.
São Miguel, Terceira, Faial, Pico, São Jorge, pronto, então, alguns deles foram libertados daqui das situações prisionais, regressaram às suas ilhas de residência, outros, como eu disse, vieram provenientes do continente, estamos a identificá-los todos e estamos a testá-los também em conjunto com as delegações de saúde. Alguns estarão nas suas residências porque alguns, como eu disse, como não nos foi comunicado que viriam para a região, temos agora que identificá-los e fazer os respectivos testes, como eu disse. E, portanto, como foi uma situação que se gerou dos estabelecimentos prisionais daqui da região, que se gerou proveniente de estabelecimentos prisionais do território continental, estamos agora atendendo a essa falha de comunicação que houve com os diferentes responsáveis, a ir ao encontro desses ex-reclusos e a testá-los para eliminarmos, como eu estava a dizer, qualquer tipo de possibilidade ou probabilidade de termos casos positivos de infecção pelo novo coronavírus na região e não termos esse conhecimento. Não, ainda sobre os planos de contingência destes estabelecimentos prisionais dos Açores, têm conhecimento que já estavam praticamente feitos? Os estabelecimentos prisionais, como eu estava a dizer, como não são tutelados por nenhum organismo da região, os estabelecimentos prisionais, de acordo com aquilo que foram as orientações da Direção-Geral da Saúde, que definiu, tal como foi dado nota também a devido tempo, orientações e recomendações para a elaboração dos referidos planos de contingência, presumimos nós que efetivamente terão sido aplicados, mas como eu digo, não são estabelecimentos geridos por nenhuma entidade da região e, portanto, digamos que é local onde não podemos ter qualquer tipo de ingerência. E nesse sentido, como eu referi, tentámos de alguma forma, dentro daquilo que são as nossas capacidades, preparar as coisas devidamente de antemão, mas perante essa impossibilidade estamos agora neste momento aqui a tentar, não digo correr contra o tempo, mas estamos aqui a fazer o melhor para que, entanto, não exista efetivamente aqui nenhuma ponta solta relativamente ao surto aqui na região. Uma nova questão da agência Lusa. Eles foram todos encaminhados para unidades hoteleiras ou se alguns foram para casa? Pergunta se os reclusos foram todos encaminhados para as unidades hoteleiras. Relativamente à situação da Terceira, se estes 2 casos positivos que deram resultado positivo na Terceira, por que razão não fizeram quarentena na Terceira, antes de serem deslocados para São Miguel? Certo. O que eu pergunto é, quando saíram do estabelecimento prisional, se houve aqui algum tempo em que circularam pela ilha, se tiveram aqui contactos com... A questão é se estes reclusos que deram positivo se circularam na ilha antes de serem transferidos para a ilha de residência. O fazer em quarentena aqui ou em São Miguel iria dar ao mesmo, não é? O objetivo de fazer essa quarentena em unidade hoteleira é para, de certa forma, estarem confinados, uma vez que não tinham residência aqui na Terceira. O fazerem cá ou fazerem lá acabava por ser, de certa forma, igual. O que é certo é que o acompanhamento foi feito até ao aeroporto e depois conduzidos também até ao avião que os transportou até São Miguel, foi de acordo com aquilo que são as recomendações relativamente ao distanciamento social e, portanto, havendo a possibilidade de os fazer regressar à sua ilha de origem, à sua ilha natural, foi assim feito e depois, quando chegaram, foram então conduzidos até à unidade hoteleira. De qualquer das formas, como eu também ontem transmiti, independentemente de terem viajado a bordo da aeronave, ou mesmo até a bordo também de um veículo que os transportou até à unidade hoteleira em São Miguel, todas as pessoas já foram identificadas e também irão ser testadas a par dos restantes reclusos e ex-reclusos também que irão ser testados. Portanto, iremos calcular e assegurar depois também essa situação. Estão todos os reclusos libertados nos Açores em confinamento, em hotel ou... Outra questão sobre se todos os reclusos que tinham residência na própria ilha estão em confinamento. Foram acompanhados pela Delegação de Saúde e foi-lhes dadas as orientações e as recomendações para que soubessem de antemão que poderiam, digamos que estarem infectados e depois serem contactados para fazerem a respectiva análise laboratorial.
Alguns deles, a maior parte, já foi identificada, já foram testados e tiveram um resultado negativo. No entanto, estes dois que foram casos que foram transportados até São Miguel, contrariamente aos outros que tiveram um resultado negativo, são dois no meio de grupo de outros mais que viajaram com eles, tiveram um resultado negativo. Portanto, iremos agora fazer a devida investigação epidemiológica aqui no interior do estacionamento prisional, bem como também no exterior, porque estamos a falar de guardas prisionais que entram e saem do estacionamento, de forma a percebermos de que modo é que estes dois casos positivaram para a infecção pelo Covid-19. É um trabalho que está a ser feito neste momento, que irá demorar eventualmente até amanhã ou até depois, atendendo a que são cerca de 300 contactos que foram identificados e que vamos ver, ao fim e ao cabo, depois, entanto, o resultado que iremos obter. As amostras foram recolhidas logo à chegada a São Miguel. É expectável que Se as amostras foram recolhidas logo à chegada a São Miguel e se é expectável É isso que nós vamos ver. os reclusos tenham sido infectados. A verdade é que desde o tempo em que eles se deslocaram daqui para São Miguel é um tempo curto, por isso é que nós estamos a atacar, digamos assim, o estabelecimento prisional no sentido de despistar um possível foco de infecção dentro do estabelecimento prisional. É uma situação que a nós nos causa alguma, digamos que, alguma reflexão, porque o próprio estabelecimento prisional nunca deu, digamos, a entender que tivesse algum foco infeccioso dentro das suas instalações. As próprias unidades de saúde daqui da ilha também não reportaram deslocações acima do normal, nomeadamente ao serviço de urgência, portanto nada aponta para que houvesse um volume fora do habitual, nomeadamente até de motivos de origem do foro respiratório. Portanto, é uma situação que efetivamente nós temos que averiguar, porque tanto de um lado como no outro, em bom rigor, digamos assim, à partida, nada apontaria para que eles pudessem estar infectados. Portanto, é uma situação que temos que agora que investigar e depois, mediante os resultados que obtivermos, a tentar chegar a uma conclusão sobre qual é que terá sido efetivamente o foco que contagiou estes dois elementos. Uma questão da Antena 9. Como se explica a falta de colaboração entre entidades oficiais no caso dos reclusos? Como se explica? Pois eu não sei explicar, efetivamente, não é? Houve um erro, houve uma falha de comunicação entre os responsáveis a nível território continental que gerem os estabelecimentos prisionais aqui na região, quer os que gerem no continente. Foi uma situação que aconteceu e que neste momento estamos a trabalhar para, não digo corrigir, mas para evitar, digamos, danos maiores. Do Açoriano Oriental, se já há novidades sobre a origem do contágio do sem-abrigo da Ribeira Grande e sobre a cadeia de transmissão? Não, assim que eu tiver, eu irei transmitir informação relativamente a essas situações. Correio dos Açores. Qual a quantidade de testes e análises laboratoriais que está atualmente a ser feita em São Miguel e que quantidade está a ser feita na Terceira? É que o jornal tem indicação de que está a ser retirado equipamento do laboratório do H10 para enviar para a Terceira, para aí se concentrar em mais serviços. Confirma e porquê? Eu talvez não tenha sido, se calhar não dei muitas vezes nota disso, mas não participo, digamos, em bairrismos, ou seja, não vou estar aqui a entrar numa pseudo-competição de quem é que faz mais testes ou quem é que faz menos testes. Relativamente aos equipamentos, os equipamentos são da região e não são do Hospital Divino Espírito Santo, nem são do Hospital do Santo Espírito, nem do Hospital da Horta. Irão ser mobilizados como recursos humanos dentro daquilo que são as necessidades para a melhor resposta ao surto aqui na região. Portanto, se algum equipamento vier de São Miguel para a Terceira ou da Terceira para São Miguel, se ele há feito para dar resposta às necessidades e independentemente do proprietário, digamos assim, desse património. Também do Correio dos Açores. Há açorianos vindos de Lisboa em quarentena em unidade hoteleira, em São Miguel, a quem é dada a indicação que quando forem para a sua ilha de residência têm de fazer novamente 14 dias de quarentena. Mas quem já fez a quarentena de 14 dias em Lisboa e veio para São Miguel, regressou à sua casa na ilha e não ficou em unidade hoteleira. Qual o critério para isso acontecer? Porque a justificação, que era a viagem de avião, não tem sido igual para todos, como aconteceu no passado domingo num voo de Lisboa para São Miguel. Há vários aspectos que podem inferir na decisão tomada depois por parte das delegações de saúde. Nomeadamente, se a pessoa quando vem do exterior para cá
ou quando se desloca interilhas, já fez teste diagnóstico para infecção pelo novo coronavírus. Se trata de algum utente deslocado por motivos médicos, regressa à região e não pode cumprir o seu período de quarentena na unidade hoteleira. Dou-vos exemplos recentes que nós tivemos e que foi levantada essa quarentena na unidade hoteleira para ser cumprida em contexto domiciliário de uma pessoa, por exemplo, que veio do continente para cá e que supostamente deveria ficar em quarentena na unidade hoteleira, não ficou porque era uma pessoa que fazia diálise peritoneal e não poderíamos assegurar as devidas condições para ser feito num quarto de hotel. E, portanto, todas essas situações, pese embora digamos que exista uma regra genérica, têm que ser atendidas às particularidades e às necessidades de cada indivíduo e, portanto, assim é que é feito e é avaliado pela Delegação de Saúde e depois assim é determinado por parte da Delegação de Saúde. Este, então, o balanço oficial dos dados do dia de hoje relativos à evolução da pandemia Covid-19 nos Açores. Tiago Lopes aqui a dar conta que, ao nível dos planos de contingência dos estabelecimentos prisionais da região, presumo que todos eles tenham sido aplicados, apesar de não poder, de facto, confirmar a 100%, uma vez que estas instituições dependem da gestão da República. Por outro lado, a dizer que todos os reclusos vão ser testados na sequência deste foco de contágio relacionado com a cadeia de Angra, a dizer aqui que já foram alguns testados contatos próximos destes reclusos e que deram resultado negativo, mas o rastreio efetivo na globalidade só será terminado daqui a 2 dias, a dizer também que nesta altura, os dados oficiais, em termos de resumo do que se passa ao nível da região quanto à epidemia, são de 109 casos positivos ativos a esta data, 15 recuperados, 7 óbitos e são agora 2.178 vigilâncias ativas. Está atualizada a informação sobre o surto de Covid-19 nos Açores, numa altura em que os 2 casos positivos de ex-reclusos estão a gerar preocupação. Tiago Lopes a assumir que houve uma falha de comunicação entre a Direção-Geral dos Serviços Prisionais e as autoridades de saúde dos Açores. Na região não foram detectados novos casos e há neste momento 900 situações que aguardam colheita ou resultado laboratorial. A nível nacional, o número de mortos subiu para 762 e há mais de 21 mil casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Foram registados até agora 917 casos de recuperação em todo o país. Fecho aqui este especial de informação. Regresso já a seguir com as notícias do Atlântico. Obrigado pela companhia. Boa tarde. Até já.